Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live aqui para o canal M8. Hoje, terça-feira, voltando ao horário das 6 da tarde. Então, para quem já está ao vivo online aí comigo, sejam bem-vindos. Para quem estiver assistindo essa retransmissão também, sejam muito bem-vindos. A gente sempre procura depois deixar gravado no canal. E caso alguém tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, pode também já ir postando aqui que depois a gente consegue ler as mensagens, certo? Então, enquanto o pessoal está entrando e antes de eu me apresentar, eu só vou compartilhar aqui na minha rede social, se alguém também já estiver online comigo e puder já chamar mais gente, porque hoje o nosso assunto vai ser super bacana, é sobre uma publicação que foi feita sobre ambientes corporativos na revista Você S.A. deste mês, tá? Então vai ser um bate-papo aí para quem já comprou a revista e quer saber mais sobre esse assunto, assim como para quem não chegou a ver e fique tranquilo porque eu vou contar tudo para vocês como é que foi essa reportagem, tá? Então deixa eu só compartilhar aqui também, daí eu já vou me apresentar para quem não me conhece. Gente, então boa noite. Semana passada eu fiz a live de Chicago, nos Estados Unidos, que eu estava participando de uma feira de ambientes corporativos e agora já estou de volta aqui em Porto Alegre. Eu sou gaúcha. Tudo bom, Danúbia? Que bom que você está online. E tô voltando aqui pro frio, né? Danúbia que é de São Paulo, como é que tá o clima aí, Danúbia? Nossa senhora, eu tive um choque térmico voltando dos Estados Unidos, estava mais de 30 graus. Chegando aqui em Porto Alegre hoje de manhã a gente estava com 8 graus aqui, então é um friozão mesmo. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a arquiteta Priscila Benck, me especializei em projetos para ambientes de trabalho, ambientes corporativos e tenho feito essa parceria aqui com o pessoal da M8, um super convite no qual eu me sinto muito privilegiada em poder participar. De toda terça-feira a gente está conversando sobre como que a arquitetura dos ambientes corporativos consegue impactar aí na produtividade das pessoas. Então a gente vai falar de negócios, a gente fala aqui de business, a gente fala aqui de produtividade, de dinheiro, mas com um olhar sobre os ambientes. Quando eu fui me especializar de fato nessa área, eu fui estudar na Alemanha, que é um país que eu percebo que respeita muito o ser humano, e eu vi que lá as pessoas, os arquitetos, os designers, os projetistas pensavam muito mais no profissional que ia utilizar aqueles espaços. Então já desde o início do projeto, ao invés da gente se enfeitiçar aí pelas questões estéticas, a gente tinha que ter um olhar mais para as necessidades individuais de cada pessoa dentro de um escritório e a partir disso daí fazer um projeto adequado que melhor vai satisfazer essas necessidades dessas pessoas. Então foi esse o meu foco do início do meu estudo e que até hoje então eu venho desenvolvendo esse trabalho tanto através de projetos para empresas, consultorias, assim como na parte de treinamentos para outros profissionais da área da arquitetura, design, projetos em geral, enfim. Então, desde dessa minha trajetória, início de trajetória, aí, que isso começou a acontecer lá em 2014, quando eu retornei ao Brasil, eu criei um conceito que se chama Qualidade Corporativa Smart Workplaces. E a ideia deste conceito, que não é uma empresa, eu tenho meu escritório de arquitetura e construção aqui em Porto Alegre, que é a Benck Arquitetura e Construções, mas o foco da qualidade corporativa é ser um canal de comunicação sobre este assunto, tá? Sobre como que os ambientes corporativos, os ambientes de trabalho, a gente consegue observar eles de uma forma mais humana e que daí sim impacte melhor na produtividade das pessoas. Deixa eu dar um oi para a Lu que entrou, tudo bem, Lu? A Lu, Luciana Mingues, que também é arquiteta aqui de Porto Alegre, tá no frio aí também, Lu? Meu Deus do céu, eu tô apavorada com esse frio por aqui. Bom, gente, para quem for entrando, por favor, só me deem um ok se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Hoje eu mudei aqui um pouquinho a posição, vamos ver se vocês está dando para enxergar bem com essa luz. E daí nós já vamos entrar então no nosso assunto de hoje. Esse título
Escritórios para os Cinco Sentidos é o título, então, da reportagem que saiu na revista Você S.A. deste mês de junho. É uma reportagem de 5 páginas, ó, Escritórios para os Cinco Sentidos, que foi feita pela jornalista Ana Carolina Rodrigues, e eu tive o privilégio e o prazer de ser entrevistada por ela já faz alguns meses, na verdade, para a gente conversar sobre neuroarquitetura. Que bom, Danúbia, que bom que tá tudo certo. Olá, Caroline. É alemã, né? Gente, daí eu fiz essa entrevista com a jornalista Ana Carolina para falar um pouquinho sobre a neuroarquitetura aplicada aos ambientes corporativos. O que é neuroarquitetura? Não sei se vocês já ouviram falar, as meninas que estão online aí, que eu conheço, eu sei que já sabem um pouquinho sobre isso, mas o que acontece? Sabe quando a gente entra num ambiente, a gente se sente bem ali, dá vontade de ficar ali, e às vezes a gente nem sabe descrever o porquê, mas a gente se sente confortável, é agradável pra gente estar ali. Ou, sabe aquelas situações em que a gente num ambiente e alguma coisa te deixa incomodado e tu quer sair daquele ambiente, tu não consegue ficar muito tempo ali? Tudo isso, essas nossas reações, esse nosso comportamento de satisfação ou insatisfação está relacionado com o nosso, tá? Então a gente percebe também o meio externo, né? A gente tem receptores no nosso corpo e daí entram os sentidos, os famosos 5 sentidos que a gente costuma falar. A gente tem receptores no nosso corpo que percebem esse meio externo, levam essa informação para o nosso cérebro interpreta essas informações que gera a emoção e consequentemente gera um determinado comportamento, tá? Então tá tudo interligado e daí surge essa disciplina, então, que une o conhecimento da neurociência com a arquitetura, então ela se chama neuroarquitetura, para explicar, para trazer justificativas biológicas, racionais, fisiológicas sobre o porquê que a gente se sente bem ou não tão bem em um ambiente. Quando eu tive acesso a esse conceito, eu lembro que uma grande amiga minha me mandou uma reportagem de uma revista por e-mail e disse assim: Pri, me lembrei de ti. E o título dessa reportagem era assim: Como que a arquitetura pode mudar o cérebro? E eu lembro que eu comecei a ler, foi a primeira vez que eu me deparei com o conceito da neuroarquitetura e eu disse: meu Deus, eu preciso saber mais sobre isso, porque isso vai dar justificativas para o meu trabalho. Então, tudo aquilo que... Eu sei que tem umas meninas aí que são arquitetas, são da área de projetos. Tudo aquilo que com o tempo a gente vai projetando e vai percebendo, né, no feeling que dá certo, a gente acaba adotando, né, por experiência, por tentativa e erro, acaba adotando determinadas soluções porque pela nossa experiência dão certo. Mas hoje a neuroarquitetura nos traz argumentos e justificativas que não tem mais achômetro, entendem? Que é fato. Então tem pesquisa feita que já mede quais as regiões do cérebro são ativadas quando, por exemplo, a pessoa enxerga uma determinada cor, ou quando a pessoa está sobre a luz artificial, ou quando tem um barulho, um ruído, ou quando passa um cheiro desagradável. Que regiões do cérebro que são ativadas e que comportamentos que as pessoas tendem a ter a partir dessas ativações, entendem? Então, passa a fazer muito mais sentido a gente projetar e a gente criar ambientes mais assertivos, porque a gente tem essa base da neurociência que já traz essas justificativas. Certo? Então foi aí que eu comecei a ir atrás, depois que eu li essa reportagem, eu comecei a ir atrás deste conceito, o que é neuroarquitetura, eu preciso entender sobre isso, eu preciso saber sobre isso, e daí eu fui parar numa conferência nos Estados Unidos, no final do ano passado, falando justamente sobre neuroarquitetura. Então lá existe uma academia que estuda, uma academia com neurocientistas e com arquitetos que estudam a relação de uma disciplina com a outra, e é sensacional. Então, desde então, isso começou a guiar e a se incorporar ao meu trabalho, ao trabalho que a gente desenvolve com a qualidade corporativa,
para poder criar ambientes corporativos ainda mais produtivos, sabe? E tentar evitar possíveis falhas de projeto. Então, quando a gente tem certeza, tem pesquisas que já comprovam as coisas, fica mais fácil de você conseguir fazer um projeto mais assertivo mesmo, que de fato vai impactar no ser humano, que é a nossa base para qualquer projeto, né? A gente precisa ter este olhar mais humano. Bom, falei tudo isso para introduzir um pouquinho do que é neuroarquitetura. Por quê? Porque essa reportagem... Oi, Luciana, que bom que você tá online. Ai, que bacana. A Luciana, que é da UTV, a gente fez uma gravação aí em São Paulo, né? Sensacional, gente. Muito bacana o trabalho que a Luciana desenvolve, também voltado para a questão da arquitetura, para a questão do design, fazendo toda sexta-feira transmissões também ao vivo. Vale muito a pena acompanhar o trabalho da Luciana. Gente, então, Lu, não sei se chegou a ver, mas saiu uma reportagem na Você S.A. deste mês, que já é uma revista que eu costumo ler, porque não adianta, é a nossa linguagem do business, a gente precisa, mesmo para quem faz os ambientes corporativos, a gente precisa entender também de negócios, né? Então essa é uma revista super renomada aí no país todo e eu fiquei muito feliz, então, com essa reportagem que saiu a partir de uma entrevista que eu dei e também de outras pessoas que foram entrevistadas, tá? Que é esse aqui, os escritórios para os 5 sentidos. E, gente, o que ficou muito bacana que eu achei nessa reportagem, por isso eu super indico que vocês adquiram essa revista, porque tá quase que um passo a passo de como questões que a gente deve observar no ambiente que, de fato, impactam no cérebro, impactam na questão da neuroarquitetura que eu estava falando. Então, a jornalista que desenvolveu o texto, né, Ana Carolina Rodrigues, ela foi muito inteligente, porque eu vi que além de ela trazer cases, né, então ficou um texto muito interessante, ela trouxe muitos cases, ela também fez muitos gráficos interativos, assim, muitas questões pontuais que facilmente a gente consegue daí trazer para a prática. Então eu queria chamar a atenção de vocês aqui, nessa conversa de hoje, para 6 pontos. 6 elementos do espaço que a gente pode trabalhar de uma forma super assertiva. Isso foi muito também a base da minha conversa com essa jornalista, para a gente poder realmente aplicar e ter um impacto melhor do ambiente no cérebro das pessoas. O primeiro ponto que eu queria trazer: luz natural. Ainda ontem eu estava ministrando uma aula para um curso de gerenciamento de estresse, gente, com um monte de médicos, psicólogos, enfim, profissional da área da saúde, tá? E daí um médico, ele levantou uma questão que foi a seguinte: ele me disse assim, depois de eu fazer a apresentação, né, sobre a importância dos ambientes, sobre a arquitetura, enfim, daí ele me levantou uma questão que foi a seguinte: Priscila, eu tenho uma paciente minha que ela diz que ela gosta mais de ir trabalhar, de ir para o escritório dela do que ficar em casa, que ela não gosta, quando ela volta para casa, ela não se sente bem no ambiente residencial dela, né? E daí diz que ele, com a visão dele como médico, ele começou a questionar ela, mas como, por quê, sabe? Por que tu não te sente bem na tua casa? Pô, é tua casa, tu tem que te sentir bem, né? E daí ela dizia, não, mas eu prefiro ficar dentro do escritório do que ficar na minha casa. E daí diz que ele começou a questionar como é que era essa casa, e daí ela disse que não tinha janelas. Que eles fizeram tipo uma extensão, assim, que era a área onde ela morava, então extensão de uma outra casa, e que nesse puxadinho, né, nessa extensão, acabou ficando sem janelas, diz que tinha só uma janela bem pequenininha, enfim, que não entrava luz natural para dentro da residência dela. Então, gente, e daí ela se sentia mal, né? E daí ele, com a percepção dele da área da saúde, veio me questionar, poxa, será que tem relação o fato de não ter janela a casa dela com o fato de ela não estar se sentindo bem ali? Claro que tem. Gente, nós somos seres da natureza, não adianta, a gente precisa ter essa relação com o meio externo, senão a gente não aguenta. Olha, por exemplo, quem trabalha em shopping, né? A gente já percebe quando a gente entra nas lojas e opa, desculpa. Os vendedores nos perguntam, né? Ai, engasguei. Desculpa. Os vendedores... Opa! Os vendedores costumam nos perguntar como é que tá lá fora, tá chovendo, tá dia,
né? As pessoas não sabem como é que tá na rua. Então, essa falta de percepção com o que tá acontecendo na rua é muito ruim para nós como ser humano. A gente tem um cérebro que ele tem um relógio biológico, né? Então a gente foi feito como ser humano para saber quando é manhã, quando é meio-dia e quando é noite. E a gente tem atividades para serem cumpridas ao longo desse dia, né? A gente veio da natureza e assim era, quando não tinha luz artificial, que a gente ficava só sobre a luz natural, anoitecia, pá, vai dormir, não tem mais o que fazer. Aí veio a luz artificial, né, as pessoas começaram a trabalhar muito mais, então agora, por exemplo, 6h20 da tarde, aqui em Porto Alegre é noite mesmo, escuro. Então eu preciso trabalhar sobre luz artificial. Eu vou estar sobre essa luz ainda por algumas horas, enquanto eu ficar aqui no escritório. E como é que essa extensão do meu horário de trabalho sobre a luz artificial impacta no meu cérebro? Porque impacta. Né? Então, se a gente entende que a gente foi feito como ser humano para ter um relógio biológico, para ter um horário para acordar, um horário para ir dormir, é bem importante que mesmo sob a luz artificial, a gente consiga ter também esse ciclo do relógio biológico. E como é que a gente faz isso, gente? A gente faz isso modificando a temperatura. Então, eu tô aqui, estão me vendo meio branca, né? O que seria interessante? Para esse ambiente. Por quê? Porque do tom mais amarelado, que nem o pôr do sol, né? Então, chega o horário do meio-dia, o sol ele tá bem claro, ele tá um sol branco. Começa o pôr do sol, é um sol mais amarelado. E por que que isso existe? É tudo muito lindo da natureza, porque a gente precisa produzir um hormônio no nosso cérebro, que se chama melatonina, e que esse é o nosso hormônio do sono. É esse hormônio que vai nos tranquilizar, que vai nos fazer relaxar e vai nos fazer dormir. Entendem? Então, faz parte já da nossa origem, né? Que é natural, que é da natureza. E quando você corta isso e põe a pessoa num ambiente sem janelas, muitas vezes sobre a luz branca o dia inteiro, é muito, muito possível que as pessoas vão ter problemas de insônia, pode ter problema de saúde mesmo, problema físico por não conseguir relaxar, vai ter problemas de ansiedade, de depressão, e daí seguem vários quadros, né? Então a gente precisa realmente cuidar com a luz natural, de ter luz natural no ambiente. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria trazer é a questão da acústica, que é também muito bem falado aqui na revista da Você S.A., tá? O que acontece, gente? Já tem pesquisas que comprovam que distrações em função de ruído são extremamente prejudiciais. Por que isso? Porque na hora que eu estou aqui focada trabalhando, se alguém do meu lado fala alguma coisa ou me chama a atenção, eu parei o que eu estava fazendo para ouvir essa pessoa. Na hora que eu volto para a minha atividade, eu levo muito tempo para voltar a atingir aquele meu estado de concentração anterior. Entendem? Então aqui na Você S.A. é bem interessante porque ela cita uma pesquisa que foi feita, um estudo na Califórnia, tá? Na Universidade da Califórnia, que diz que o fato de eu desviar minha atenção e voltar para o meu foco, eu levo aproximadamente 23 minutos. É por isso que é tão ruim você ser distraído em função de um ruído, em função de conversas, ou em função de um barulho de trânsito na rua, entende? Então a gente precisa buscar um ambiente mais silencioso para conseguir trabalhar de uma forma mais focada. Deixa eu dar um oi para quem tá entrando. Márcio, tudo bem, Márcio? Marcelo Miranda também, sejam bem-vindos. A Júlia vi que também entrou. Coisa boa, a Júlia que trabalha aqui no escritório conosco. Então, gente, falei de iluminação natural, falei de acústica. Um terceiro ponto que é falado aqui na reportagem, que é bem bacana, a parte de cores. A gente já fez uma live aqui pro canal M8 falando exclusivamente sobre cores, né? O impacto das cores na nossa produtividade, como escolher a melhor cor, enfim. Tá gravado aqui no canal M8, pode ir lá em vídeos que vai conseguir achar essa live, tá? Mas o que eu quero falar em relação às cores pra vocês? Hoje eu tô com a minha voz, meu Deus do céu. Desculpa pra quem tá online. Bom, o que é importante falar sobre as cores? Dentre esses nossos sentidos,
né? A gente falou então da acústica. A acústica é a nossa audição, né? A luz natural é a nossa percepção do corpo mesmo, em função do hormônio da melatonina. Mas as cores tá diretamente relacionado com a nossa visão, o sentido da visão. O sentido da visão é um dos mais rápidos que chega ao nosso cérebro. Antes até da gente perceber os cheiros, antes da gente perceber os ruídos, a gente percebe o visual. Então é por isso que a gente precisa cuidar com o que a gente enxerga, né? Porque é a primeira informação que vai para o nosso cérebro. E as cores têm um papel fundamental aí, porque cada cor ativa uma região específica do cérebro. Então, claro, tudo se influencia em função da nossa cultura, então a gente tem culturas, os países podem ter culturas diferentes. Aqui no Sul, por exemplo, como eu falei na outra live, a gente tem o Internacional e o Grêmio, são dois times de futebol. Um é vermelho e o outro é azul. Se eu chegar para um colorado e dizer, olha, seu escritório tem que ser azul, provavelmente ele não vai gostar muito, porque já existe uma cultura de que ele não gosta da cor do adversário, entendem? Mas já tem pesquisas que demonstram que essas cores ativam áreas do cérebro específica. Então, se a gente entende isso, a gente pode trabalhar uma cor de uma forma estratégica. Né? Se eu tenho que deixar uma pessoa mais tranquila, mais relaxada, eu vou ativar áreas que sejam próximas ao córtex pré-frontal, que é a área do cérebro que nos dá mais clareza mental, é a área do cérebro que nos deixa mais focado, mais concentrado. Então eu preciso ativar esse tipo de cor. E daí entram as cores do azul, verde, e evitar ativar, por exemplo, a cor vermelha, né, que já tem pesquisas que demonstram que ativa a nossa amígdala cerebral, que é a nossa, que nos dá a nossa sensação de ansiedade. Então isso não é bacana, tá? Então só fazendo um apanhado é bastante importante prestar atenção nas cores de cada ambiente. Bom, falei de luz natural, acústica, cores. O que mais que está se falando muito aqui? A parte dos espaços interativos, espaços colaborativos. A partir dessa feira que eu tive na semana passada, né, que eu fiz a live pra vocês, já me chamou a atenção e eu também comentei durante aquele nosso bate-papo ao vivo da terça passada. Cada vez mais a gente vê como uma tendência de que os escritórios, os ambientes de trabalho, eles estão se transformando em áreas de colaboração, de interação entre as pessoas. E por que isso está acontecendo? Porque a gente vê que hoje o desenvolvimento da tecnologia está tão grande, tão acelerado, tão forte, que muitas das atividades mais braçais, digamos assim, que a gente fazia em escritório, já estão sendo automatizadas, já estão sendo substituídas pela máquina. Porém, existe uma habilidade que a máquina ainda não substituiu, e eu acredito que não vai conseguir fazer isso tão em breve, é a questão da criatividade e da inovação. Isso, criatividade e inovação, a gente precisa estar no meio de pessoas, né? A gente precisa estar trocando informações, trocando ideias. Então, isso também pode ser muito estratégico dentro do escritório. Criar ambientes onde essas pessoas possam se reunir de uma forma muito fácil, muito rápida, que elas possam estar cruzando o corredor e uma encontrou a outra e já conversa sobre algum assunto e já tem uma ideia diferente. É isso que essas empresas líderes estão buscando. Cada vez mais interação entre as pessoas, cada vez mais trabalho em equipe, colaborativo. A gente está vivendo, né, gente, uma era da colaboração. E o espaço físico, ele também precisa refletir isso. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Eu sei que nas outras lives eu não consegui ler os comentários, eu não sei se agora eu consigo... Mas, por favor, se puderem, se quem estiver me assistindo, me ouvindo bem e fizer sentido, só dê um ok aí se faz sentido pra vocês, ou se tem alguma pergunta sobre este assunto. E daí, nessa mesma reportagem, é bem interessante que foi passado também um dado sobre uma pesquisa que a Herman Miller fez sobre os tipos de trabalho possível, né? Então, formas de trabalhar possível. De que forma que uma pessoa pode trabalhar? Ela pode trabalhar concentrada no computador, ela pode trabalhar numa sala de brainstorm com uma equipe, enfim, que tipos de formas de trabalho que uma pessoa consegue fazer. E eles listaram 10 tipos de trabalho que uma pessoa consegue fazer durante o dia. Desses 10, eles viram que 7 são trabalhos em grupo. São trabalhos de colaboração.
Então é por isso que a gente vê cada vez mais as atividades dos escritórios de hoje tendem a ser cada vez mais colaborativas. Então isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção na hora de fazer, de criar esses ambientes que realmente sejam ambientes que promovam, que estimulem essa interação. Falei de luz natural, falei de acústica, falei de cores, falei de espaços interativos. Um quinto ponto que é citado aqui nessa reportagem ficou bem bacana, a questão dos cheiros e odores. Gente, cheiros, né? A gente não enxerga. Então a gente falou ali da questão do sentido visual, das cores, né? Mas os cheiros, os aromas, a gente nem percebe e às vezes eles entram pelo nosso inconsciente e chegam no nosso cérebro e nos dão uma determinada reação. Então a gente precisa cuidar muito com os cheiros, porque dentre todos os sentidos é aquele que está mais associada às nossas memórias, às nossas lembranças. E se daqui a pouco o cheiro que passou por ali, a pessoa sentiu, não está associado a uma lembrança boa, possivelmente a reação dela não vai ser uma reação muito legal, né? O comportamento dela a partir desta percepção não vai ser muito legal. Então a gente precisa cuidar bastante em tentar manter o mais neutro possível a questão dos odores em um ambiente, sabe? É muito difícil você conseguir agradar todo mundo, né? Mas o que eu costumo dizer? Tirar aqueles cheiros, aqueles odores que não são legais para a grande maioria, então que são odores desconfortáveis, né? Às vezes um cheiro de um esgoto pode ser ruim, cheiro de comida também nem sempre é bom, porque o que acontece? Às vezes não é horário de almoço, mas alguém resolve cozinhar e dá aquele cheiro de comida, às vezes pode despertar fome sim em algumas pessoas, e trabalhar com fome também não é legal, porque é uma forma de te distrair. Então realmente cuidar para que os elementos do escritório, como por exemplo os odores, não sejam elementos de distração. Porque daí a gente tem aquela questão de ter que voltar para o nosso foco e isso leva mais 23 minutos. Bom, e por fim, eu queria chamar a atenção também, que foi falado aqui, a questão da privacidade em escritórios. Isso é um assunto bem interessante, porque o que a gente tem visto hoje, né? Cada vez mais os escritórios enxugando o espaço físico, enxugando a metragem. Porque é custo. Porque custa caro, eu sei que custa caro. Então a gente vê alternativas de colocar cada vez mais pessoas para trabalhar junto, enfim, se eliminou as divisórias, né? Vamos botar plataformas, todo mundo trabalhando junto. O que a gente precisa cuidar aí? Dentre evitar essas distrações que a gente já falou, a gente também precisa entender que as pessoas, cada um de nós como ser humano, a gente tem a nossa área de privacidade, certo? Então se eu coloco duas pessoas para trabalhar muito pertinhas uma da outra, tipo lado a lado, tá? E eu não dou uma distância as pessoas começam a se sentir constrangidas, né? Não começam a se sentir mais muita vontade. Então daqui a pouco ali que eu fiquei rouca aqui, tive que tossir, daqui a pouco isso pode já incomodar a pessoa do lado se ela tá muito próxima, né? Então a gente precisa cuidar para não se chegar a um extremo de querer enxugar tanto metro quadrado do escritório e de colocar as pessoas tão próximas para trabalhar que elas não vão trabalhar confortáveis. Elas vão, às vezes, até se sentir um pouco constrangida de estar muito próximo da outra pessoa. Então, existe um estudo, e é bacana porque a Ana colocou aqui na reportagem, existe um estudo que se chama Teoria de Hall, que já é um estudo super antigo, gente, que o cara, ele mediu quanto que é essa nossa área, né, individual. E daí, a partir dos testes dele, ele constatou que a gente tem um diâmetro, um círculo em volta da gente de 1,20 m. 1,20 m. O que significa isso? Que se a gente for definir duas estações de trabalho, o eixo entre essas estações de trabalho deveria ser de pelo menos 1,20 m. Só que a gente vê aí no mercado mesas sendo vendidas a 1 metro, 90 centímetros até. Então assim, a gente precisa cuidar e respeitar este 1,20 m. Faz sentido? Por quê? E daí também que a Ana, a jornalista, trouxe nessa reportagem, tá? Tem estudos já que demonstram que a grande maioria dos escritórios gasta 80% do
do seu custo de escritório em honorários de profissionais. Então, o gasto, o pagamento desses honorários é o maior custo de uma empresa, tá? Normalmente. Se eu tenho, vamos fazer um exemplo, uma sala com 10 pessoas trabalhando super apertadinhas, será que, sabendo que essas pessoas é o meu maior custo de um escritório, será que essas 10 pessoas estão trabalhando tudo que elas poderiam trabalhar, da forma que elas poderiam trabalhar se elas estão juntinhas, apertadinhas e um pouco desconfortáveis? Será que não valeria mais a pena talvez eu investir um pouquinho mais no espaço físico, aumentar um pouco mais o espaço para que essas 10 pessoas possam trabalhar de uma forma mais confortável? Será que esse custo do metro quadrado a mais não vai compensar pelo custo que hoje as pessoas estão deixando de trabalhar ou não estão trabalhando de forma efetiva? Faz sentido isso para vocês? A gente precisa enxergar, e quem é gestor de uma empresa sabe o quanto isso é relevante, né? Custos são relevantes. Qual que é o principal custo de um escritório? Então são as pessoas. Se essas pessoas não estiverem bem, se essas pessoas não estiverem se sentindo bem, elas não vão conseguir trabalhar como elas deveriam. Né? E daí isso é muito ruim, porque daí isso é ruim para elas, é ruim para a empresa que não recebe o retorno do investimento dela nessas pessoas, né? Então a gente precisa começar a ter um olhar mais humano, e aqui também daí a Ana fala de uma forma muito bacana, que são escritórios mais humanizados, né? A gente está vivendo uma era, iniciando eu acho ao menos, mas que tem tudo para ir adiante, de tentar olhar para as pessoas um pouquinho mais como pessoas, como ser humano mesmo, e que não são máquinas, né? Não adianta a gente querer que a pessoa aperte o botãozinho e ok, são 8 da manhã, eu preciso começar a produzir, e 6 da tarde aperta um outro botãozinho, tá, ok, agora eu tenho que ir embora, né? Como bater ponto. Não é mais por aí. A gente sabe já que hoje tudo, a pessoa é um ser humano que se envolve com questões emocionais, que também tem outras questões que é muito difícil de você separar simplesmente da vida profissional, e isso vai acabar influenciando. Então, tudo que a gente puder fazer também na arquitetura, no espaço físico, para que essas pessoas se sintam melhor será. Então essa é a bandeira que eu carrego. Eu sei que tem umas pessoas online, deixa eu dar um oi pra Roberta também que entrou. Tem gente aí online que já sabe, já me conhece, que eu levanto muito essa bandeira pra questão da humanização nos espaços de trabalho, que eu acho que isso é uma tendência aí que veio pra ficar, assim. Então a gente precisa ter esse olhar mais humano. Gente, fez sentido pra vocês? Como é que foi esse bate-papo? Eu queria um feedback de vocês. E eu queria só concluir com o último parágrafo, tá? Desta publicação aqui. Como eu falei, estou muito feliz de poder mostrar pra vocês. Super indico que vocês comprem. Você SA deste mês, tá? Reportagem de 5 páginas, viu, Roberta? Sobre os ambientes corporativos. E no final daí, eu acho que a Ana, a jornalista, encerrou de uma forma muito feliz, muito bacana, que ela disse o seguinte: como o impacto do design é muitas vezes inconsciente, então esse impacto do meio físico, né, às vezes entra através dos nossos sentidos, do nosso cérebro de forma inconsciente, nem sempre as pessoas sabem o que as fazem trabalhar melhor em um lugar em vez de outro. Tá? Então, realmente, às vezes você pergunta pra uma pessoa por que tu não tá te sentindo bem aqui. Às vezes ela nem sabe descrever, mas é porque entrou, através dos nossos receptores, através dos nossos sentidos, entrou a informação do cérebro inconsciente e ela não se sente bem, ela simplesmente não sabe o porquê. O próximo passo, portanto, é avaliar quanto o escritório impacta na performance do trabalhador. Então, quando a gente olha isso no meio corporativo, a gente vê que isso impacta na performance, né, no dinheiro. E daí ela encerra com a seguinte frase: quando isso acontecer, o mundo corporativo terá vencido mais uma batalha na guerra para mensurar a produtividade sem precisar contar as horas que passamos na empresa. Então, é muito bacana esse modo que ela encerrou, assim, esse olhar mais humano, que a questão hoje não é mais o tempo que você fica na empresa, não é mais quantas horas, né, e a gente vê pessoas que
enche a boca para dizer, eu trabalho 12 horas por dia. Tá, mas de fato, quanto isso é efetivo? Quanto essas 12 horas que a pessoa tá ali, de fato, estão sendo produtivas? Quanto que o ambiente está ajudando elas a produzir de uma forma adequada, né? Então, eu acho que é uma reflexão muito bacana para a gente poder fazer, olhando com esse novo olhar para a arquitetura, para os ambientes, como uma ferramenta, gente, como uma ferramenta, assim como é o coaching, assim como é todos os trabalhos de gestão de pessoas, desenvolvimento humano, a arquitetura também é uma ferramenta para melhorar a produtividade. Quem mais que tá aí? João Carlos, que bom que você tá online, boa noite. Falta uma semana, terça que vem estarei em Ribeirão Preto com muito prazer, com muita alegria. A gente vai estar fazendo um evento lá com o João Carlos, depois pode deixar também aí mais detalhes. Mas eu estou muito empolgada, vai ser um momento muito legal, uma palestra, quero trazer muitas novidades da Neocom também, da gente falar um pouquinho de neuroarquitetura também, acho que vai ser um bate-papo bem legal. E inclusive terça que vem eu vou estar fazendo outra live aqui pro canal M8 lá de Ribeirão, hein, João? Quem sabe a gente faz daí juntos uma live aqui pro canal M8, acho que vai ser bem bacana. Quem mais? Roberta, pena perdi a maior parte, não tem problema, vai ficar gravado aqui. Se tu puderes depois assistir e me dar um feedback, vai ser muito bom. Vou ler as revistas com certeza. Pois é, a Roberta falou em as revistas, porque eu já contei, né, que saiu. Então, essa reportagem na Você SA deste mês, tá? E também saiu no mês de junho, que eu vi ontem só, na verdade, na Época Negócios, também uma entrevista que eu dei, que ficou muito bacana a reportagem que eles fizeram. Também falando um pouquinho sobre os espaços físicos, tá? Vale a pena, então, quem for na banca comprar Você SA, aproveita e compra a Época Negócios, tá? Que também está muito boa. E leiam a página, deixa eu já identificar para vocês, a página 20, tá? Que daí vai ser o tema da próxima live que eu fizer aqui pro canal M8, a gente vai falar por que o escritório estiloso não funciona para todos. Ficou uma reportagem super bacana. Da jornalista Bárbara Bigarelli, que também eu tive o privilégio de conversar com ela, e ela estruturou um texto bem interessante, bem acessível, que eu acho que vai ajudar aí muitas pessoas a entenderem o porquê que não adianta, a gente não dá para pegar uma moda e um conceito que daqui a pouco é um Google da vida e querer aplicar no seu escritório, né? Tem muitos outros valores aí por trás que a gente precisa entender e aplicar de uma forma bem estratégica. Certo, gente? Feliz por esta nova fase da arquitetura. É isso aí. A Roberta tá junto, né, Roberta? Estamos carregando essa bandeira aí por ambientes mais humanos para a gente conseguir trabalhar de uma forma bem mais inteligente, eu costumo dizer, né? Por isso que a gente chama a qualidade corporativa Smart Workplaces, locais de trabalho inteligentes. Eu acho que tem muito potencial na arquitetura e ainda se explora pouquinho dele. Então vamos explorar mais. Certo, gente? Um grande abraço para vocês, uma excelente noite e até terça que vem, direto lá de Ribeirão. Vai ser um maior prazer. João, nós vamos fazer juntos essa live, vai ser show de bola, tá bom? Um abraço para vocês, gente.